Gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu queria que vocês soubessem o quanto a CPM é uma organização apaixonante. Eu me lembro do primeiro café que eu, Karine e Samira fomos tomar no Sofá, o Sofá Café, que fica ali pertinho do Instituto Ayrton Senna, e a Samira tinha me convidado para conversar a respeito da CPM, do Val, e me contado um pouco da história. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos conversar. E entrei no site e basicamente, quando eu cheguei lá e a Karine começou a me contar as aventuras e desventuras do que é fazer uma gestão de uma organização complexa como essa, basicamente o que eu falei é o seguinte: Karine, relaxa, assim, eu já me apaixonei e nós vamos fazer um trabalho pro bono com a CPM. E eu queria que vocês soubessem disso, porque a cada minuto que nós temos contato com a CPM, a gente se apaixona mais. Esse trabalho de planejamento estratégico que nós estamos fazendo, essa imersão na melhoria da gestão da CPM, é para que vocês, volunteers, consigam entregar mais lá na ponta, consigam entregar mais resultado para esses alunos, que vocês consigam ser enablers destes caras lá na ponta, que vocês consigam fazer com que essas pessoas acessem oportunidades. Organizações como a CPM são poucas, e eu vou dizer para vocês que, pela experiência que nós temos no mundo fundacional em educação aqui no Brasil, é única. Essa capacidade de entregar esses resultados com tão pouco recurso financeiro, mas com muito recurso humano, com muita paixão. E nós vimos isso conversando com os alunos, nós vimos isso no Qualify. Eu já sou um pouco veaco, como vocês podem ver pela cor da minha barba, né? E já trabalhei um bocado em educação. E eu me lembro de, quando a gente foi visitar o Qualify, e nós estávamos fazendo um focus group. Está aqui a Laís, que era da equipe da Trigem, e agora é volunteer aqui. Está o Rodrigo, que é o meu sócio. Está a minha esposa, Fernanda, e o Tiago também está ali do lado. Você está... Porque foi um pouco essa cara de família que a CPM nos despertou. E, Duval, eu confesso que, mesmo sendo veiaco ali, eu fazendo a condução do focus group com os alunos do Qualify, eu quase chorei. Eu segurei ali umas 2, 3 vezes. Não sei se tem algum aluno que estava no Qualify. Tem alguém que estava no Qualify naquele dia que a gente fez o Focus Group? Não? Tem. Cara, vocês... Sim, ó, fiquei engasgado com aquela conversa. Assim, foi muito emocionante ver o quanto a CPM consegue transformar a vida das pessoas. Mas aí, transformar a vida das pessoas nessa dimensão que vocês trabalham, exige um grau de profissionalismo grande, exige um grau de organização muito grande. E aí veio toda a preocupação de nós construirmos um planejamento estratégico sólido para essa organização, para que ela conseguisse navegar nesses próximos anos com segurança. E aí, se a gente está falando de planejamento estratégico, a gente precisa falar um pouquinho de estratégia, né? Será que algum de vocês gostaria de me falar alguma coisa do que é a estratégia? O que vocês acham que é a estratégia? Resumam para mim em uma única palavra. Alguém? Vamos lá, eu vou descer e vou eu mesmo circular aqui. Quem me diz o que é estratégia? Vou chegar até você. Bom dia. Estratégia é um método para a gente chegar onde a gente quer. Legal. Um método para chegar a algum destino. Quem mais quer me falar alguma coisa do que é a estratégia? Eu acho que estratégia é planejamento. Legal. Estratégia envolve um destino, envolve um plano. O que mais? Bom dia. A gente precisa ter uma visão muito clara de qual é a nossa meta. Bacana. Então, estratégia também envolve uma visão em relação a um ponto que a gente quer chegar, que você colocou como uma meta. Quem mais? Mais um aqui para mim. Estratégia envolve que tipo de ação tomar? Bacana. Estratégia envolve também a ação. Gente, tudo que vocês estão me dizendo a respeito do que é estratégia
realmente é parte do que é a estratégia. Mas eu queria tentar resumir para vocês estratégia numa outra perspectiva. Uma perspectiva do que qualquer organização, e vocês, além de serem volunteers aqui, vocês se envolvem nas organizações em que vocês trabalham, no âmbito da família, ou na escola em que você estuda. E, no final das contas, a gente tem sempre muitas metas, a gente tem planos, a gente estabelece visão de futuro, mas o que define o quanto nós teremos condição de implementar tudo isso é uma limitação típica de recursos que qualquer organização tem. A grande realidade é que, quando eu olho para os gráficos aqui da CPM, eu adoraria saber que a CPM está impactando, ao invés de 20, 30, 40 alunos no Qualify, que nós estivéssemos impactando 400, 4 mil, 4 milhões. Para quem estuda educação no Brasil, a gente sabe o quanto nós temos de lacuna nesse país. E o quanto programas como esse da CPM poderiam fazer diferença. Mas como a gente tem, obviamente, limitação de recursos, estratégia trata a gente essencialmente de uma questão de escolha. Adoraríamos atender mais gente. Adoraríamos também pensar em, além do inglês, o espanhol. Além do espanhol, outras disciplinas, tecnologia. E tem tanta lacuna do ponto de vista educacional nesse país que nós, sem dúvida, gostaríamos de fazer isso tudo. Mas, dado que os recursos que nós temos para fazer essas coisas, eles são limitados, o tempo de vocês é limitado, não é só uma questão de dinheiro. Então, é preciso fazer escolhas. Ao se fazer um planejamento estratégico, ao se construir um plano, eu preciso, essencialmente, ter em vista que eu não tenho recurso para fazer tudo. Mas aquilo que eu escolho fazer muito bem. Eu escolho me posicionar muito bem. Eu escolho ser reconhecido como referência naquela coisa. Então, isso é muito relevante para a gente entender o que daqui a pouco o próprio Duval vai trazer para a gente em termos de escolhas que estão sendo feitas nessa história toda, né? Bom, eu vou avançar. Opa, perdão. Vai lá. Passei. O slide, gente, ele está no wide, então ele está ao contrário. Ele está avançando. Isso, são as 4 etapas aqui. Vamos lá. O que eu queria comentar com vocês também é que essas escolhas, numa organização como a CPM, elas precisam ser feitas de uma maneira... Vocês conseguem ver. Não tão centralizada. Obrigado, Duval. Ainda bem que a tela é grande. Necessariamente, nós temos que fazer um trabalho desse envolvendo a base. E isso foi fundamental quando nós fomos conversar, numa das primeiras conversas ali com o Duval, como é que a gente organiza. Eu me lembro que a gente foi se reunir na Somos. Como é que a gente se organiza para fazer isso? E uma das coisas que eu coloquei bastante para vocês foi: a gente precisa fazer um processo participativo. A gente precisa ouvir volunteers, a gente precisa ouvir estudantes, a gente precisa ouvir outros stakeholders, para que a gente consiga ter uma estratégia que realmente faça sentido para as pessoas. O que elas estão buscando? A natureza de uma estratégia no terceiro setor, ela é bastante diferente do que na iniciativa privada. Obviamente, quando eu tenho na iniciativa privada um acionista e ele determina ele traz determinadas questões para aquela organização e do que ele espera daquela organização, você faz o cascading daquele negócio até chegar na base da organização. No terceiro setor, não, especialmente numa organização que tem um pilar tão forte de voluntariado como tem a CPM. Nós precisamos fazer isso da base para o topo. Isso foi o que aconteceu. Nós fizemos uma série de entrevistas, nós fizemos uma série de grupos de foco, nós fizemos pesquisa online, porque o que nós queríamos era, nessa fase inicial de um planejamento estratégico, que é uma fase de diagnosticar a realidade da organização, nós pudéssemos entender o que efetivamente essa organização queria, para, a partir daqui, poder se reunir com um grupo um pouco menor e discutir as escolhas, e discutir o posicionamento estratégico dessa instituição. Bom,
A partir daqui, a gente acaba entrando num campo em que essas escolhas elas tomam uma direção mais concreta, né? O Duval vai trazer pontos para vocês do que foi decidido nesse processo, que envolve o pedagógico, que envolve produtos futuros que a CPM vai poder trabalhar, vai construir, que envolve escolhas do ponto de vista de público-alvo que nós vamos trabalhar majoritariamente. E a partir daqui, a gente vai precisar fazer um processo, tem próximas etapas ainda nesse trabalho, até onde a turma da CPM nos aguentar, estaremos por perto. Pode ajudar a implementar também. Oi? Pode ajudar a implementar também. Opa, é isso, é isso. Porque aí agora vem o desafio de implementar. Executar a estratégia é muito mais difícil que definir a estratégia. E é aí que a gente precisa se envolver fortemente, não a consultoria, todos vocês, porque execução de estratégia não é uma coisa que depende somente da diretoria, é uma coisa que depende de cada um de vocês que está aqui. São vocês que executam a estratégia da CPM todo dia. Legal, vamos adiante? Vamos. Vai lá, Duval. Bom, aí a gente começa a entrar então, gente, eu vou tomar um pouquinho à frente aqui, porque assim, a gente começa a entrar um pouco já nessas escolhas que a gente começou a fazer. E só uma ponderação, assim, como a CPM é uma organização muito grande, obviamente a gente não consegue reunir todo mundo numa sala. Então a gente recorreu a todo aquele método, pesquisa de satisfação, reunião com o aluno, enfim. Muita gente participou. E a primeira mudança, que ela parece bastante sutil, é a nossa missão, né? A missão da CPM era promover a igualdade de oportunidades no Brasil por meio do ensino voluntário de inglês e da integração social. Essa é a versão antiga. Eu nem coloquei aqui para a gente não ficar comparando muito. E a gente discutiu bastante e era muito próximo do que a gente queria, né, que é promover oportunidades de inserção e integração social, né, para indo um pouco além da integração, mas também a inserção social como uma missão nossa, por meio do ensino de inglês. Ou seja, a gente mantém o ensino de inglês como core da nossa atuação. E com isso a gente está dizendo que a gente vai focar nisso e a gente quer ser referência como uma organização que faz esse trabalho de forma voluntária no país. Missão, gente, só complementando o Duval, missão define a fronteira da organização, define até onde a gente vai. Então, quando o Duval traz que a gente está trabalhando um núcleo duro ali da nossa organização como ensino do inglês, ele já definiu as bordas dessa organização. Poxa, seria adorável fazer outras coisas. Mas, estratégia é escolha, o recurso é finito e a escolha está feita. Bom, cascateando disso também a nossa visão, né, ela muda e a gente está focando aqui no cenário 2019 a 2023. Então, a gente tem agora uma visão de ser referência em educação na língua inglesa para jovens e educadores da rede pública no Brasil. Aqui, notem que a gente incluiu um stakeholder, né, que são os educadores. A CPM, historicamente, sempre trabalhou com alunos. E nas nossas discussões veio muito a importância da gente também, em algum momento, com o devido planejamento, da forma correta, incluir os educadores na nossa proposta de ensino de inglês, tá? Sempre focando na questão do ensino de inglês. Eu acho que, de novo, a gente está falando aqui de uma escolha, Duval, e uma escolha que tem a ver com o contexto do Brasil. Eu não sei o quanto vocês estudam a temática educação nesse país, mas um dos nossos grandes desafios para ter salto de qualidade na educação desse país é ter professores mais qualificados e mais reconhecidos. E a CPM tem um instrumento para ajudar nisso. A CPM tem competência essencial para fazer isso acontecer. Então, é uma etapa, mas aqui tem uma escolha tremendamente ousada de entrar numa questão nodal da educação brasileira. E lembrando que assim, eu já trabalhei com formação de professores de inglês da rede pública antes, e o maior gap que eles próprios reconhecem que eles têm não é necessidade de formação pedagógica, mas conhecimento na língua mesmo, né? Na época eu fiz testes com professores do estado de São Paulo, Minas e Mato Grosso, e 52% desses professores testaram o nível A1, que é o nível básico de formação, mais 28% o nível A2, para vocês terem uma noção do tamanho desse buraco. E a melhor forma que a gente entende de multiplicação também é via professor, porque esse professor ele vai trabalhar a vida inteira. Quantos alunos passam por ele, se esses alunos forem melhores educados, a gente ajuda a impactar mais gente também de forma indireta. Aqui a gente entra nos pontos mais objetivos do que a gente está escolhendo aqui, né? Acho que a palavra escolha é uma palavra muito objetiva. Primeira coisa,
Nosso público-alvo sempre, né, jovens em estado de vulnerabilidade. Isso ainda não entrando aqui o público-alvo do educador, tá? A gente está focando aqui especificamente no aluno. O educador é basicamente professores de língua inglesa da rede pública, né, independente de faixa etária, quando a gente for trabalhar com ele da forma que a gente entender. Então, até lá, até construirmos e arrumarmos a casa para o que a gente já faz hoje, o nosso público-alvo passa a ser, né, a partir da matrícula do próximo semestre da CPM, esse público-alvo aqui, que eu já vou entrar no detalhe. Isso quer dizer que todos os alunos que já estão na CPM, que não estão nesse público-alvo, continuam na CPM normalmente. Nada muda, vida que segue normalmente. É muito importante vocês terem essa mensagem. No entanto, considerando aquela demanda de vagas que a gente falou lá atrás, o perfil que a gente entende que a gente consegue impactar mais, mensurar melhor o resultado, daqui em diante a gente vai repensar o nosso processo de matrícula para priorizar os alunos que estão nessa faixa etária. E a gente vai usar o apoio do Samuel e do time pedagógico das unidades e de quem mais a gente puder ter apoio para reestruturar a nossa linha proposta pedagógica, seguindo ainda com a parceria com o Cambridge, o material que a gente já tem dentro de casa, que já é da nossa confiança, para atender prioritariamente esses dois públicos aqui, de 12 a 17 anos e de 18 a 25 anos. Isso quer dizer que a pessoa pode entrar na CPM com até 25 anos e pode ser que, como o curso tem 5 anos, ele pode estar aqui até os seus 29 e 30, mas prioritariamente a gente vai formar turmas nesses públicos, priorizando as turmas nesses blocos. Está claro? Sabemos que isso dói. Talvez aqui seja, e foi nas discussões, uma das decisões mais difíceis que a gente teve. Nós amamos ter família com a gente na CPM. Só que o entendimento geral é, será que a gente está oferecendo para as famílias o produto certo? Será que nós temos o melhor expertise para oferecer essa solução para a família? Será que em algum momento a gente pode pensar em algo específico para continuar envolvendo a família, já que a gente não tem nenhuma dúvida do quão importante é a família na CPM? Eu tive uma mãe e uma filha na mesma turma, né? Mas a gente percebe que a forma de ensinar e de aprender é diferente dependendo da experiência de cada uma. Então, a gente está aqui querendo balizar um pouco mais as coisas. Eu acho que a questão crucial aqui, gente, quando se trata de uma organização como vocês, a gente entender que é preciso ter foco. É preciso ter foco para preparar o pedagógico, é preciso ter foco para que vocês se preparem para dar o melhor de vocês em sala de aula, é preciso ter foco na organização dos espaços. Eu, obviamente, diria aqui que no Grupo 1 vocês não terão dúvida nenhuma a respeito de que esse é um espaço importante, mas tem um outro espaço aqui que eu queria sensibilizá-los. As juventudes desse país, especialmente aquelas em maior estágio de vulnerabilidade, essas pessoas de 18 a 25 anos, várias delas estão sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de sequência do ponto de vista educacional, sem perspectiva de cidadania. Uma organização como vocês pode fazer a diferença aqui. E se nós temos foco, né, o que acontece quando a gente usa na luz o foco? Aumenta a intensidade, não é? Quando a gente coloca uma lente aproveitando a luz do sol e ela vai com um foco muito claro, ela vai muito mais intensa, ela vai muito mais forte, ela pode fazer mais a diferença. Eu queria que vocês, nessa escolha que o Duval comentou, falou assim, poxa, dói, a gente sabe que dói. É verdade, mas essa escolha, ela tem uma renúncia, mas ela tem um bônus também. A nossa capacidade de fazer diferença num outro campo. A nossa capacidade de ter mais impacto. E cada vez mais organizações como vocês, até para acessar funding de uma maneira diferente, precisa demonstrar impacto. E impacto a gente vai conseguir com foco. Duval? Seguimos. O pessoal está tomando puxão de orelha aqui, porque por culpa minha a gente está um pouquinho behind schedule, então vamos acelerar. Vamos acelerar. Bom, aqui algumas indicações, então, são coisas que a gente já abordou, mas a gente vai só reforçar. Então, ou seja, eu já falei sobre isso, os segmentos que estão fora desse público-alvo, né, não serão mais prioritários para a gente. No entanto, assim, obviamente, não consegui preencher uma turma, um aluno evadiu, eu encontrei um aluno que se encaixa nesse perfil, por que não atender? Isso não quer dizer que a gente vai excluir esse público-alvo, a gente está dando foco. No entanto, desde que eu não tenha um aluno naquele público-alvo restrito que eu quero atender, eu posso ceder essa oportunidade a outros, caso ela aconteça. No entanto, precisamos ter foco.
Padronizar também os critérios de seleção dos alunos. A gente sabe que hoje as unidades ainda têm, né, critérios distintos para fazer isso, e a gente pretende fazer esse trabalho com vocês ao longo desse semestre para chegar nos melhores critérios, nas melhores formas, sabendo qual é agora o nosso público-alvo que a gente quer chegar. O novo tipo de oferta, eu já falei sobre isso, então essa questão de formação de professores é algo que a gente ainda está vislumbrando para 2021 ainda, então não é algo para a gente passar a preocupar agora, porque a gente precisa organizar a casa, redefinir antes de qualquer outra coisa. Então, só para acalmar os ânimos, mas pensando num cenário de 5 anos, a gente já definiu isso como objetivo. E, por fim, a gente entende que isso vai ajudar muito a gente a mensurar melhor o nosso impacto, a impactar com mais intensidade os públicos-alvos que a gente acabou escolhendo, e também, assim, consequentemente, captação de recursos, sustentabilidade de parceria e tudo mais. Esqueci de alguma coisa? Tranquilo, vamos seguir. Aqui, de novo, esse slide falando da questão da nova oferta de formação de professores de escolas públicas, professores de inglês de escolas públicas. Então, primeiro a gente tem uma consolidação do pedagógico atual até 2021, e só então, né, a gente traz essa proposta, deixando muito claro que ela não é uma proposta que será o nosso core. A gente vai sempre manter o que a gente já sabe fazer muito bem como a nossa oferta principal. Eu só complementando aqui, Duval, o que está por trás disso é como é que a gente aumenta o nosso alcance. Como é que a gente estende um pouco a nossa atuação? Obviamente, com a limitação de recursos que a gente tem, no momento em que a gente conseguir formar multiplicadores disso que a CPM vem construindo ao longo desses anos, a gente aumenta o nosso alcance e isso vai impactar cada vez mais gente. Então, esse é um projeto fundamental, é um projeto de longo prazo que a gente precisa trabalhar na CPM, para que a CPM esteja pronta para criar esses multiplicadores daquilo que vocês já fazem hoje. E aí, com isso, a gente definiu, então, seis diretrizes estratégicas que a gente, né, agora tem como os nossos 6 mandamentos para os próximos 5 anos. Então, a primeira delas, para que a gente consiga continuar impactando, assegurar a sustentabilidade a longo prazo por meio da ampliação da captação de recursos financeiros. Nós sabemos que com a equipe que a gente tem, a gente faz milagre, mas a gente sabe que com uma equipe mais estruturada a gente pode fazer muito mais. Então, a gente precisa fortalecer o nosso time, ter uma equipe sustentável, que a gente não tenha que todo ano ficar preocupando se eu vou capital suficiente para manter aquela equipe, como é o caso ainda hoje, né? Precisamos aperfeiçoar nossa comunicação institucional. A gente tem um trabalho voluntário fantástico, e eu queria destacar muito o trabalho que tem sido feito pela Camila, pelo time da Camila, a Ju, que lá de Portugal, e acho que talvez vocês nem saibam, é uma ex-voluntária que mora em Portugal, que cuida das nossas redes sociais, tem feito um trabalho incrível. Mas a gente sabe que tem um trabalho dedicado profissionalmente, né, uma pessoa que está ali 24 horas, né, 24 horas não, porque as pessoas têm que dormir e comer, mas, né, todos os dias da semana dedicadas de tempo integral faz toda a diferença. Consolidar o relacionamento institucional que nós temos, com foco em parcerias estratégicas e sustentáveis, né, focar menos nas coisas que são pontuais e mais nas coisas de longo prazo, exemplo como a Cambridge, que a gente tem, a Bloomberg, o Citi, as parcerias que a gente já vem trazendo ao longo de vários anos, que a gente sabe que a gente pode contar e fazer um planejamento, né, relativamente seguro sobre os próximos anos com essas parcerias. Assegurar uma governança efetiva e clara, que estabeleça responsabilidades, alçadas, mecanismos de transparência, gestão da performance e práticas administrativas adotadas pela CPM. Esse ponto ele é ainda mais importante quando a gente fala de uma organização que é muito completamente gerida praticamente por voluntários. E a gente muitas vezes sabe que ownership, que é um dos nossos valores, realmente as pessoas se sentem muito donas da CPM e é uma coisa linda de se ver. Então a gente tem que deixar muito claro como a gente toma decisões para que a gente às vezes também não se ingesse, né, na dor da decisão compartilhada. E a gente tem a clareza de papéis e a gente consiga seguir, nunca deixando de envolver todo mundo de forma colaborativa, mas sendo pragmático para que as coisas caminhem. Fortalecer um projeto pedagógico com vistas à garantia desse ensino, né, de qualidade que a gente busca, que a gente já falou aqui do papel do Samuel e como a gente está trazendo ele com muito foco e confiança que ele vai ajudar a gente nessa frente, e possibilitar ao aluno acesso a oportunidades profissionais e acadêmicas, ou seja, para além do ensino de inglês, a gente está sempre atento a parceiros, não coisas que nós, CPM, pretendemos fazer, que possam ofertar essas oportunidades para os nossos alunos, para que eles possam se alavancar em outras frentes e servir de exemplo para os alunos que continuam aqui.
Por fim, a gente tem aqui, eu não vou entrar muito no detalhe nesse caso, mas a cadeia de valor, em que a gente basicamente, só para vocês entenderem o que foi feito nesse processo, mapeou todo o passo a passo da CPM, ou seja, a captação de recursos e parcerias, depois tem a definição de método pedagógico, identificação de comunidades de atuação, captação de alunos, mobilização de voluntários e recursos, operação das aulas. A gente tem um time que faz essa governança na parte superior e um time de suporte aqui abaixo, no organograma parecido com esse aqui, que a gente ainda vai levar na nossa assembleia para, né, bater, mas que a gente está bastante confiante que é muito próximo do que a gente imagina em termos de estrutura. E a gente definiu uma coisa na CPM que é importante. A Lívia está aqui sentadinha, e a Lívia foi a pessoa que me precedeu, ela chegou depois, ela sabe muito bem a dor que é gerir a CPM sozinho. E a gente tem tido, porque nós somos voluntários, eu tenho o meu trabalho, e às vezes, eu como hoje, viro à noite para poder contribuir e tudo mais. E a gente entende que fazer esse papel, que na prática é um papel de um CEO de uma organização de forma voluntária, demanda muito. E no último ano a gente teve uma experiência que funcionou e rodou super bem, que é de dividir um pouco essas responsabilidades. Né? A Samira, que é a pessoa que eu pedi aquela hora para se apresentar aqui, me ajudou muito nessa frente, o Arthur, e a gente tem feito um trabalho, nós três, que ajuda a gente a repensar as decisões e a compartilhar, e funcionou bem. Então a gente definiu que, em sendo essa uma pessoa voluntária, a gente entende que é possível ter até 3 diretores executivos, né, para compartilhar essa tarefa e manter um papel mais sustentável nesse processo. Bom, por fim, próximos passos aí, Roberto, acho que se você quiser. Bacana. Eu comentei com vocês que uma das maiores complexidades que nós vamos ter é, de fato, na execução. Então, essa próxima fase do trabalho envolve diretamente essa execução, a definição clara de objetivos, a definição de métricas que nos permitam entender se essa estratégia está ou não sendo executada. Isso vai ser feito por meio de uma abordagem conhecida como OKR, Objective Key Result. Então, o que está por trás disso é a definição de objetivos e a definição de resultados-chave, e é uma abordagem que nos permite, Duval, um desdobramento até a ponta. A gente consegue, com isso, chegar até o voluntário. Então, é lógico que o trabalho que a gente vai fazer inicialmente, ele envolve tudo aquilo que é o conjunto de OKRs da gestão central, da gestão das unidades, mas ele, na medida em que for ganhando corpo, vai chegando até vocês e vocês podem se envolver diretamente na construção desses OKRs mais da ponta. E a governança. Esse ponto que o Duval explorou bastante, o terceiro setor, ele cada vez mais tem uma lente de aumento sobre ele, para entender o que ele faz, como ele faz, com os recursos que ele utiliza. Então, é fundamental que a gente tenha um processo sólido e transparente de governança que permita que essa organização sobreviva por muitos anos mais e consiga ter parceiros tão sólidos quanto conseguiu até agora. Bom, para terminar, eu queria de verdade, Roberto, agradecer a você, a Aline, o Rodrigo, a Laís, o Bruno. E todo o time da Trigem, que realmente, gente, quando as pessoas falam, vamos fazer isso aqui para vocês de uma forma pro bono, a gente fica sempre desconfiado, mas assim, realmente continuamos e estamos sendo atendidos como clientes nesse processo. Eu acho que a gente está fazendo escolhas aqui que vão direcionar o nosso caminho nos próximos anos, e a gente certamente não estaria nesse lugar hoje. Primeiro, se não fosse a Samira para fazer essa conexão lá na ponta, porque às vezes a conexão a gente não dá muito valor a ela, mas sem a conexão também a gente não conhece as pessoas certas na hora certa. E depois a todo o time da Trigem. Muito obrigado, Roberto, por tudo. E a gente vai seguir junto aí. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Obrigado, Duval. Obrigado a todos vocês. Eu espero que vocês continuem se apaixonando pela CPM, que a CPM continue despertando isso em vocês como despertou na gente. Obrigado mesmo pela atenção e pela oportunidade de trabalhar com vocês.